Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Bem? Vivendo, naturalmente. Vocês sabem o que é o efeito placebo? Como ele funciona? Como ele interfere no nosso dia a dia? Qual a relação dele com a medicina popular, a medicina de tradição? Não sabe as respostas para estas perguntas? Então vem comigo. Nos 2 próximos vídeos estarei decifrando estes mistérios. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a medicina popular pode ser definida como a soma de todas as práticas baseadas em crenças, em experiências de diversas culturas, muitas vezes inexplicáveis, que são utilizadas na manutenção da saúde, na prevenção, no diagnóstico e no tratamento das enfermidades. O papel crucial que a medicina popular exerce no cuidado da saúde de grande parte da população que vive em países pobres é reconhecido mundialmente. Por séculos, a medicina tradicional era o único sistema de cuidado à saúde disponível para a prevenção e tratamento de diversas doenças nessas populações mais carentes. Até hoje, nossos indígenas usam o que encontram na natureza para tratar os seus males. Não podemos esquecer que muitos dos remédios que hoje são vendidos nas farmácias têm seus princípios ativos oriundos de plantas. Então, quando se começa uma discussão sobre terapia popular baseada em crenças e tradições, a primeira indagação é sempre a mesma. Ela tem alguma comprovação científica? Aqueles mais céticos dirão de imediato, não. Outros mais abertos dirão que algumas sim. Um terceiro grupo dirá que mais pesquisas são necessárias. 2 bons exemplos de medicina alternativa que se impuseram com o tempo e com as pesquisas são a acupuntura e a homeopatia. Até algum tempo atrás, essas especialidades eram desacreditadas. Hoje são confiáveis, são especialidades médicas elencadas pelo Conselho Federal de Medicina por terem eficiência comprovada. Nesses 2 casos serve o ditado: nada como o tempo para esclarecer as nossas dúvidas. Se acontecer uma discussão sobre medicina alternativa numa roda de médicos, muitos não irão acreditar, por não ter uma comprovação científica. Mas se o assunto for o efeito placebo, todos acreditam, pois existem evidências de suas ações. Este será o assunto dos nossos próximos vídeos. Eu dividirei em 2 partes para não ficar muito cansativo. Pegue o seu chazinho, acenda um incenso, relaxe e vamos ao nosso vídeo. Neste primeiro vídeo, iremos falar sobre o conceito de efeito placebo, quais são as suas definições. Na segunda parte, falaremos sobre o ensaio clínico, que são aqueles estudos científicos que confirmam a presença do efeito placebo. Um assunto tão abordado nos dias de hoje devido à pandemia pela qual passamos. Na terceira parte, iremos abordar como funciona o efeito placebo. E assim terminamos este primeiro vídeo. No segundo vídeo, iremos abordar se existe alguma maneira de aumentar o efeito placebo, bem como diremos se ele pode curar as doenças, para assim termos ferramentas suficientes para dizer qual a relação entre o efeito placebo e os tratamentos naturais. O que é o efeito placebo? Este efeito acontece quando o indivíduo, ao ingerir uma substância ou a realizar algum tipo de procedimento, seja uma massagem, seja uma meditação, seja uma aromaterapia, esse procedimento ou aquela substância que ele ingeriu, através de um chá, através da alimentação, produz um efeito fisiológico positivo, ou seja, irá alterar positivamente alguma função fisiológica do organismo, mesmo que essa substância ou este procedimento não tenha nenhuma capacidade para isso, não tenha nenhuma comprovação científica de que ela irá melhorar os sintomas. Tal efeito é muito usado na indústria farmacêutica
principalmente no momento em que a indústria procura novos medicamentos. O que é um ensaio clínico? Como se procede? Como que se faz um ensaio clínico? Muito bom, vamos lá. Quando a indústria farmacêutica necessita lançar uma nova medicação, essa nova medicação obrigatoriamente tem que ter sido avaliada por um ensaio clínico. No ensaio clínico, a indústria farmacêutica produz 2 frascos absolutamente iguais, mesma cor, mesma etiqueta, contendo também 2 comprimidos absolutamente iguais, mesma cor, mesmo sabor, mesmo odor. Só que um comprimido tem o princípio ativo da nova medicação que está sendo lançada, e no outro tem o chamado placebo, que pode ser açúcar, farinha ou amido de milho. Convida-se um pesquisador para realizar essa pesquisa, porque ela tem uma metodologia científica que deve ser seguida. Esse pesquisador irá convidar um grupo de indivíduos para participar dessa pesquisa. Normalmente são indivíduos portadores de algum tipo de doença. Explicará para esses indivíduos o procedimento a ser adotado, deixará bem claro para todos os pacientes que alguns tomarão o princípio ativo e outros tomarão uma pílula de açúcar. A decisão entre quem irá tomar a medicação e a pílula de açúcar, ela é feita mediante sorteio, que é realizada pelo próprio pesquisador ou por alguma outra pessoa da equipe da pesquisa. Um ponto que deve ficar bem claro é de que nem os pacientes, nem o médico, nem o pesquisador sabem quem está tomando a medicação e quem está tomando o placebo. Isso será revelado somente no final da pesquisa. Os pacientes que estão participando da pesquisa são avaliados periodicamente por alguém da equipe, o pesquisador ou o médico. Como salientado anteriormente, nem o médico nem o paciente sabem quem é que está tomando o princípio ativo ou quem está tomando a medicação, mas ambos são submetidos aos mesmos procedimentos, desejando-se avaliar a melhora dos seus sintomas. Se a medicação que está sendo lançada ela tem um efeito, espera-se que naquele grupo de pacientes que tomou a medicação haverá uma grande melhora dos seus sintomas, confirmando que essa medicação que está sendo lançada tem realmente um efeito sobre a doença para a qual ela foi produzida. Se os efeitos entre os pacientes que tomaram o princípio ativo e aqueles que tomaram o placebo forem iguais, forem idênticos, significa que essa nova droga que está sendo lançada no mercado não tem nenhum efeito. Você pode tomar a droga ou uma pílula de açúcar que surtirá o mesmo efeito. Porém, o que é interessante é que alguns pacientes que tomam a pílula de açúcar, a farinha ou o amido de milho também relatam melhora dos seus sintomas. E isso não deveria acontecer, já que eles estão tomando uma pílula de açúcar. Mas esse é fato, é comprovado que cerca de 30% dos pacientes que tomam as pílulas de açúcar relatam uma melhora dos seus sintomas. Esse é o efeito placebo, ou seja, o indivíduo que relata melhora dos seus sintomas tomando uma substância totalmente inerte. Eu falei em porcentagem de 30%, mas isto é variável dependendo da doença, dependendo da população, dependendo dos pacientes que estão participando da pesquisa. Mas o que é interessante é que pacientes doentes, já que todos esses que estão participando da pesquisa, eles têm algum tipo de morbidade, apresentaram melhora tomando uma pílula de açúcar, uma pílula de placebo. E daí fica então a grande pergunta: como esses pacientes melhoraram, já que eles não estão tomando o princípio ativo da medicação? E é esse o nosso próximo tópico. Como funciona o efeito placebo? O que faz uma pessoa tomar uma substância totalmente inerte ou realizar um procedimento que não tem comprovação científica
que melhoraria aquela doença, o que faz com que essa pessoa apresente melhora dos seus sintomas. Este mecanismo é totalmente desconhecido. A teoria mais aceita indica que este tipo de resposta se baseia nas expectativas das pessoas. Ou seja, quando um indivíduo toma uma medicação ou realiza algum procedimento, ele espera que esse procedimento ou essa medicação tenha um determinado efeito. Assim, os próprios processos químicos do corpo tentam imitar o efeito e produzem alterações no organismo, melhorando os sintomas. Então, a eficácia do efeito placebo, ela depende do tipo de doença e das expectativas que o paciente apresenta sobre aquela medicação que ele está tomando. Estes quadros tendem a ser mais eficientes quando se deseja diminuir a dor, os sintomas da menopausa, a insônia ou doenças que tenham alguma relação com o lado emocional ou psicológico, como a ansiedade, o pânico, a depressão, entre outras. Então, novamente, o que acontece é que os pacientes criam uma expectativa de melhora, ativando áreas do sistema nervoso que irão simular as ações dos medicamentos reais. Parece que essa pílula de açúcar, essa substância inerte, aumenta a liberação de neurotransmissores associados à sensação de bem-estar. O que são neurotransmissores? São substâncias produzidas a nível do sistema nervoso que aumentam a sensação de bem-estar. Podemos citar a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Então, o mecanismo do efeito placebo, ele não é conhecido, mas parece que depende das expectativas do paciente sobre aquele tipo de tratamento e de quais são os sintomas, quais são as doenças que este paciente apresenta. Quando o indivíduo apresenta esse efeito placebo, ele é sempre positivo, ou seja, toda vez que o paciente estiver tomando alguma medicação, ele sempre terá efeitos benéficos? É lógico que não. Quando o efeito ele é benéfico, ele é um efeito agradável, chamamos de efeito placebo. Porém, quando ele é um efeito ruim, indesejável, um efeito totalmente adverso, chamamos isso de efeito nocebo. E quando esse efeito nocebo acontece? Novamente, depende das expectativas do indivíduo e do seu nível emocional e psicológico. Sabe aquele indivíduo baixo astral, que está sempre reclamando da vida, que quando lê uma bula do remédio, ele apresenta todos os efeitos colaterais que aquela bula está descrevendo? Pois é, este paciente, esse indivíduo, tem mais chance de desenvolver o efeito nocebo. Então, novamente, depende muito do estado emocional e psicológico da pessoa. Se você está gostando do conteúdo deste vídeo, é o momento de deixar o seu like, inscrever-se no canal, pois periodicamente estarei abordando assuntos sobre medicina popular, sobre a medicina de tradição. Se você ficou com alguma dúvida no conteúdo deste vídeo, deixe aqui nos comentários, pois irei respondê-los. E assim terminamos esta primeira parte deste assunto. Espero que seu chá não tenha esfriado e que você continue relaxado e ansioso para o próximo vídeo. Até lá!